Nova série, primeira vez na escola, características primordiais que devem ser trabalhadas na vida da criança para casa, a adaptação em um novo ambiente na escola. Olá, eu sou a Edna, sou pedagoga e escritora e hoje falaremos sobre o que você deve saber antes das aulas começarem. Esse mês falaremos bastante sobre a rotina escolar aqui no canal, então já se inscreve para não perder nada. Nesse vídeo falaremos sobre qual deve ser o papel dos pais em parceria com a escola e como ajudar a criança nesse processo de adaptação. E nos outros falaremos sobre o que é uma boa escola, o que observar ao escolher a escola, os prejuízos de uma vida escolar não assistida e como deve ser o momento do para casa, como deve ser a cobrança dos pais no dia a dia da escola. Existem vários assuntos importantíssimos sobre isso, mas considero que é primordial a participação dos pais na rotina escolar. Se você participa ativamente na vida escolar da criança, além dos resultados dela melhorarem, há uma probabilidade bem maior de todos esses benefícios se refletirem na vida adulta da criança. Algo que nem todos os pais sabem é que a obrigação da educação não é puramente da escola. A escola é uma facilitadora e imprescindível nesse processo, claro, mas o alicerce desse processo deve estar em casa. Sabe por quê? A vida escolar não gira em torno puramente de atividades para casa ou alfabetização. Ela vai desde atividades escolares até aspectos relacionados à boa convivência. E os resultados e rendimento escolar da criança nada mais são que um reflexo da vida em casa. A forma que ela se comporta, a facilidade em aprender, a inteligência, os respeitos com os coleguinhas e professores, aspectos relacionados à função cognitiva da criança e até mesmo a sensação de capacidade mesmo da criança em realizar certas atividades são resultados dos estímulos que ela recebe em casa e devem ser trabalhados em parceria com a escola. Não tem como poucas horas na escola definirem aspectos que serão decisivos para a vida adulta do seu filho. O que é ensinado precisa ser reforçado em casa. O educador ou educadora tem dezenas de alunos e é importante você saber que é obrigação dele, da escola, puramente o repasse de informações e de transformá-las em conhecimento da melhor forma possível. Mas hoje é um acúmulo de funções. Normalmente a escola faz mais que isso, mas não é a obrigação dela, sabia? Então, vamos deixar a escola ser escola. Por outro lado, se todos os pais firmarem esse alicerce em casa e cuidarem da educação de seus filhos, certamente terão no futuro filhos que gostam de aprender, que têm facilidade de lidar com as pessoas, e isso é primordial, tanto para a vida profissional quanto pessoal. Já se deixarem essa obrigação na mão da escola, não é certo que 10 alunos em uma sala, os 10 terão esses resultados. O interessante é que isso me faz lembrar quando eu estava escrevendo meu livro chamado Erros ao Educar Crianças, parte 1, que inclusive se tornou um e-book que distribui gratuitamente. No início, minha ideia era só escrever algo relacionado à vida escolar, erros do dia a dia que atrapalham a vida escolar da criança. Mas como a vida em casa não se separa da vida escolar, pois estamos falando da mesma pessoa, eu escrevi sobre esses erros na criação e como eles refletem na vida escolar. Ou seja, eu mudei a ideia toda do meu livro por isso. Outro aspecto importante que todos os pais precisam aprender a lidar, pois todos passarão por isso, é a primeira vez do filho na escola ou o primeiro dia em uma escola nova. Levando em consideração que é um novo tempo para a criança, independente se ela está indo para a mesma escola, é necessário ter cuidado e trabalhar alguns aspectos em casa para ajudar a criança a se adaptar com uma nova rotina, novas atividades, novas amizades, mudança de professores. Esse processo é complicado, pois é novo para a criança, para os pais, para os professores também. Todos estarão passando por um processo de adaptação. Todas as rotinas estão mudando. Além de ser desgastante, muitos até adoecem. Muitas vezes é mais difícil para mãe e pai do que para a criança. Já vi muitos pais e mães ficarem nas imediações da escola ouvindo o choro da criança e até chorando, esperando para ver se a criança se acalmava. Quem sofre mais? A criança ou os pais? Eu posso te assegurar, esse tempo é necessário e passa.
é breve. A criança precisa de um tempo para se adaptar a esse novo ambiente e os pais podem deixar a criança e ir embora. Cada criança tem sua forma de reagir à escola. Umas reagem com temor e inquietação, outras não têm problemas, mas uma coisa é certa, todas estão em processo de adaptação. Na maioria das vezes, a socialização tem a ver com o estilo de vida da criança e não com a escola. Se nas atividades diárias da criança elas não têm esse processo de interação com outras crianças, será um pouco mais demorado na escola. Mas quando acontece, o sofrimento acaba e a criança já se acostuma com a turma e começa um período de pertencimento ao ambiente escolar. As crianças se conectam, se atraem, se preferem. As atividades no ambiente escolar fazem bem às crianças e são preparadas para que ela se sinta bem durante o período que ficará na escola. Então, não se preocupe. As crianças também costumam adoecer nesse período. E é comum acontecerem resfriados, estomatites, febres. Obviamente que a causa e a medicação somente o pediatra pode dizer, mas geralmente a raiz é emocional. O novo assusta qualquer pessoa. Quando chega na escola, a criança muitas vezes vai estimulada pela nova escola, ou o novo material escolar, mochila, uniforme, mas quando chegam ao espaço da escola, querem voltar para casa. Depois de estar um tempo no aconchego da casa, sem cumprir horários ou sem regras e rotinas, às vezes voltando de outras cidades, da casa de parentes ou hotéis com muitas brincadeiras, filmes, passeios, sem horas de dormir, quando a criança chega na escola, será o que chamamos de tempo de adaptação. Isso é óbvio, mas o que nem todo pai se prepara é para o que vem depois. Haverá choro, saudade, resistência, indisposição e, em alguns casos, essas doenças comuns à criança no retorno à escola. Cada caso um caso. Algumas crianças precisarão de um tempo maior, outras de um tempo menor, mas como eu disse, a adaptação é comum a todas as crianças. Minha filha mais nova, em todo período de volta às aulas, tinha uma crise de choro e manifestava muita resistência. Ela nasceu prematura, de 6 meses ainda pulou de série logo no primeiro período, ou seja, ela sempre estudava com crianças bem maiores do que ela. Hoje sabemos que isso não foi tão bom para ela, porque a criança prematura se sente mais insegura e vulnerável até certa idade. Imagina ela tão pequenininha, mais introspectiva no meio de várias crianças maiores. Então, todo ano era um novo processo de adaptação tão intenso com ela nesse momento de deixar. Para ela, se sentindo insegura sem a mãe ao lado. Já com as minhas outras 2 filhas, era mais tranquila. Elas entravam na sala com facilidade, faziam amizades logo e não tinham problema nenhum. O ideal é começar nos últimos dias de férias trabalhando esse processo. Inclusive, também temos vídeos sobre a rotina de férias e é essencial a criança ter uma rotina nesse período para voltar com o sono em dia, para ela se sentir menos estressada e mais disposta. Nunca comece o processo de rotina no dia anterior à volta às aulas e nunca deixe para voltar de viagem um dia antes também. É importante para a criança um tempo de readaptação da rotina e organização do sono para que a criança tenha um melhor desempenho na escola. O responsável sempre deve dizer à criança: eu vou voltar para te buscar e não se esquecer de buscar, lógico, no horário certo. Aqui está o motivo do pavor de tantas crianças. É importante também não ceder às chantagens da criança. O corpo dela quer diversão e a falta dos limites da rotina das férias. E agora o que a criança encontra são horários sequenciados e organizados, inclusive na escola. É normal uma irritação e choro manifestando a vontade de ficar em casa. Ela tem em mente que em casa é bem melhor. Nas férias tudo era meio solto e algumas vezes, na hora de ficar na escola, começa o choro, as chantagens. Então, vá negociando com a criança.
Faça ela participar desse processo, ajudar a arrumar a bolsa, conversar com ela sobre as novas amizades que ela poderá fazer na escola, as novas atividades, o parquinho. Deixe um brinquedo para ela levar na primeira semana. Como educadora, eu vejo que esse brinquedo serve de suporte emocional nesses primeiros dias e que, na maioria dos casos, já resolve o problema da birra para entrar na sala. Vai explicando as regras e não permita trocas. Essas trocas podem virar um costume para a criança quando ela não quiser ir à escola. Troque a frase: se você ir para a escola, eu te dou um chocolate por recompensas. Olha, eu trouxe um chocolate para você hoje, sem dizer nada com antecedência. Ao final desses dias, converse com a criança sobre como foi, quem ela conheceu, o que ela fez, do que ela brincou, elogie, diga o quanto ela foi corajosa. Incentive a criança todos os dias a permanecer na escola no tempo previsto, mostrando os benefícios que a escola traz. Para todos os casos, você precisa estar atento para que não haja exageros. Se essa resistência da criança persistir por mais de um mês, há algo errado. Quando o choro e a resistência perduram, é bom marcar um horário com a direção da escola. Passar de 30 dias já é algo incomum. E não fiquem trocando de escola por causa dos choros da criança. Ajude a enfrentar o problema. Existem fobias que aparecem no início da vida escolar e que perduram por muitos anos. Todas as vezes que eu, como educadora, presenciei situações de choro que perduravam até semestres ou anos, havia uma avó ou mãe que levava a criança para casa quando ela chorava demais e compravam doces, quitutes e não tinham coragem de deixar a criança ficar na escola. A criança mais faltava do que a escola. Então não havia uma constante frequência, então é difícil analisar. Mesmo assim, quando foge ao controle, vale procurar a ajuda de um profissional para ajudar a identificar onde e o que ocasionou o problema da criança com a escola. E também tem os professores, a coordenação pedagógica. Já vi uma sala de quase 20 alunos de 2, 3 anos, todos chorando no início do ano. Calmamente, um professor, uma professora, fazer a rodinha, cantar uma música, contar uma história, conversar com as crianças, daí um pouco, todos estavam calmos e a aula seguia. No outro dia, acontecia tudo de novo. Uma criança chora, outra chora, mas o professor calmamente entra em ação. Nós sabemos que esse não é um processo muito fácil. E alguns professores, depois de um tempo, acabavam até adoecendo. Aqui entra em ação o coordenador que tenta providenciar bem-estar e segurança para esses professores e, sobretudo, um momento tranquilo no café e conforto na hora do lanche, sem estresse, para que esses profissionais consigam respirar fundo, retornar para o segundo momento da jornada, pois sob a sua responsabilidade está a situação mais importante do planeta, a parte que lhe cabe na formação de um indivíduo que tenha condições de enfrentar e solucionar os problemas, ainda cuidar com muito zelo das responsabilidades que lhes são confiadas. Então valorize também esses profissionais. É uma forma incomum, mas costumo dizer que assim começa uma linda história de amor. Professor e aluno. Como eu falei, esse mês falaremos muito sobre a vida escolar. Eu trarei até alguns convidados. Então se inscreva para não perder nada. Mande para outras pessoas, dê um like no vídeo. Então, beijo e até o próximo vídeo.